Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no texto de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Versos 32 a 42. Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Meus amados, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o Getsemane da vida. Esse, para mim, é um dos textos mais misteriosos de toda a Bíblia. Aqui Jesus está travando a maior batalha da humanidade, a batalha decisiva, a batalha de sangrento suor. Aqui toda a corja de demônios está lançando o seu hálito quente sobre ele. Aqui todas as pressões de todos os lados estão encurralando a ele. O que Jesus passou no Getsemane, e nós usamos essa expressão, fulano está passando o Getsemane da sua vida, é impossível. Ninguém pode, nem passou, nem passa, nem passará o que Jesus enfrentou no Getsemane. O sofrimento dele é único, singular, irrepetível. Então gostaria de olhar esse texto, primeiro observando o local onde Jesus agonizou. Está informando aí que foram a um lugar chamado Getsemane. Essa palavra Getsemane significa prensa de azeite ou lagar de azeite, onde as azeitonas eram esmagadas, pisadas, para se extrair daí o azeite. Aquele local que fica defronte do monte Sião, que fica no sopé do Monte das Oliveiras, que fica após o vale de Cedron, o ribeiro de Cedron, era um local costumeiro onde Jesus ia, para ter um tempo de oração. E foi ali que ele enfrenta a grande batalha. Foi ali que ele toma a grande decisão de não recuar diante da cruz, mas de fazer a vontade do Pai, porque para aquela hora ele tinha vindo. Foi ali que ele enfrenta e vence a grande batalha, e sai dali sobranceiro, corajoso, firme como uma rocha,
caminhando para a cruz, como um rei caminha para a sua coroação. Segunda coisa que eu quero destacar é o contexto da agonia descrito. João capítulo 18, versículo 1, diz que Jesus saiu do cenáculo para o jardim do Getsemane. E essa saída não foi uma saída de fuga, para se esconder. Foi uma saída para se preparar, para enfrentar, para caminhar na direção do Calvário. No cenáculo ele tinha ensinado as grandes lições aos seus discípulos. Foi no cenáculo que ele demonstrou sua humildade, lavando os pés dos discípulos. Foi no cenáculo que ele ensinou o novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Foi no cenáculo que ele desmascarou Judas, o traidor. Foi no cenáculo que ele alertou Pedro de que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, Pedro haveria de negar 3 vezes. Foi no cenáculo que Jesus orou a grande oração de intercessão pela sua igreja. E depois de todo esse cuidado pastoral de Jesus, é que diz o texto, ele saiu do cenáculo para o jardim, para preparar-se para aquela grande jornada marcada na eternidade, a sua morte na cruz. Terceira coisa que eu chamo a sua atenção é o propósito da agonia. Versículo 41 do texto lido, Jesus fala para os discípulos: basta, chegou a hora. Que hora? O que ele está falando? Esta hora era hora decisiva no calendário da vida de Jesus. Para essa hora ele veio, a hora da sua entrega, a hora em que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, a hora em que ele seria condenado pelos homens, a hora em que todas as forças da terra, sejam os judeus, sejam os gentios, seja no campo político, seja no campo religioso, seja até domesticamente, todos se uniriam para condená-lo. Porém, a sua morte não seria um fracasso, não seria um acidente, seria uma agenda estabelecida pelo próprio Pai, antes mesmo que o mundo fosse criado. Para essa hora ele veio, e essa hora havia chegado. Então, eu quero destacar aqui 4 lições sobre o Getsemane da vida. Em primeiro lugar, é o Getsemane da tristeza, de uma tristeza assoladora. Veja comigo os versos 33 e 34. Você pode ler comigo, por gentileza, esses 2 versos? E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquai aqui e vigiai comigo. Você e eu temos tristezas na vida. A nossa vida é carimbada por tristezas. Nenhum de nós está imune a esse sentimento. Mas nenhum de nós pode suportar ou enfrentar a tristeza que Jesus enfrentou. Do que ele está falando? A ponto do texto nos informar que ele foi tomado de um pavor, de uma angústia, de uma tristeza avassaladora, a ponto de ele, sendo filho de Deus, pedir aos seus discípulos solidariedade. Ficai comigo, vigiai. Do que ele está falando? E eu quero destacar aqui 2 coisas. Primeiro, no que não consistia essa tristeza. Porque às vezes as pessoas olham esse cenário de um ponto de vista puramente humano. Jesus está triste porque ele está sabendo que ele vai ser preso, ele está sabendo que os discípulos vão abandoná-lo, ele está sabendo que Judas vai traí-lo, ele está sabendo que Pedro vai negá-lo, ele está sabendo que uma horda está
conspirando contra ele para prendê-lo. Ele está sabendo que o Sinédrio vai se reunir para condená-lo. Ele está sabendo que vai ser cuspido, que vai ser esbordoado. Ele está sabendo que vai ser levado às barras do tribunal do pretório romano, e que o governador, por consciência fraca, por conveniência política, vai condená-lo. Ele está sabendo que suportará os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Ele está sabendo que vai ser pregado publicamente numa cruz. Tudo isso ele sabia. Mas essa não era a essência da tristeza dele. Ele não está triste porque sabe que Judas vai traí-lo, porque Pedro vai negá-lo, porque o Sinédrio vai condená-lo, que o governador Pilatos vai sentenciá-lo à morte, que os soldados vão escarnecer dele e feri-lo gravemente. Ele não está triste porque sabe que vai para a cruz. Então, a pergunta é: no que consiste essa tristeza? Essa tristeza, irmãos, é única dele e só dele. Por mais profunda que seja a tristeza que você e eu viemos a enfrentar, jamais enfrentaremos esse tipo de tristeza. É que Jesus sabe que naquele momento Ele vai tomar sobre si a culpa do nosso pecado. Aquele cálice que provocava horror em Jesus, pânico à sua alma, angústia de morte e tristeza profunda, era a ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça, a minha cabeça. Aquele cálice que gera tanta angústia e tristeza, era a convicção de que ele, sendo o amado do Pai, seria abandonado pelo Pai. Sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. Sendo bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Que sendo o coração e a essência do amor do Pai, o Pai haveria de moê-lo naquela cruz. É o horror do pecado. Que a sua alma santa e pura haveria de se fazer pecado. A maldição nossa estaria sobre ele. Que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Nós jamais poderemos valorizar a nossa redenção se nós não tivermos compreensão do que Jesus suportou ali no Getsêmani por você e por mim. Mas em segundo lugar, eu quero destacar uma segunda lição. O Getsêmani da vida é o Getsêmani da solidão perturbadora. Veja comigo o verso 35, por gentileza. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Verso 39, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. É curioso que Jesus disse muitas coisas para as multidões. Quando ele desmascarou o traidor, ele só falou para 12, para os seus discípulos. Quando ele abriu o coração para dizer que a sua alma estava profundamente triste e angustiada até a morte, ele só contou isso para 3, Pedro, Tiago e João. Mas quando ele suou sangue, na mais titânica batalha da humanidade, ele estava absolutamente sozinho. Talvez há pequenos paralelos na nossa vida. As multidões nos acompanham, nos escutam, veem as nossas façanhas. Uns poucos, talvez, escutam de nós as coisas mais íntimas. Talvez os mais próximos conseguem acompanhar as horas de profunda tristeza. Mas aquela luta, talvez mais difícil, é você e Deus. E só você e Deus. É claro que essa solidão aqui também é única. Porque nas horas mais difíceis da vida, Deus está com você. Mas a solidão de Jesus implica no fato de que o próprio Pai, que era a maior alegria, o maior prazer, o maior contentamento, e Ele o maior contentamento do Pai, saberia naquele momento que o Pai lançaria sobre Ele as nossas iniquidades. O próprio Pai o desampararia.
Porque Deus precisou punir no seu filho o meu, o seu, o nosso pecado. Que Deus fuzilou o seu próprio filho com a espada da lei, para que a justiça fosse cumprida e você e eu pudéssemos ser perdoados. O Getsemane da solidão. Mas há um terceiro aspecto nesse texto, que é o Getsemane da tristeza, da solidão, e terceiro, o Getsemane da oração. Veja comigo de novo os versos 35 e 39, porque Jesus, no verso 32, disse para os discípulos, os 8 discípulos: assentai-vos aqui, verso 32, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Eu vou orar. Depois Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, e abre o coração para eles, e disse no verso 34, ficai aqui e vigiai. Agora não é só ficar sentado não, fique sentado aqui e vigiai, e vigiai. E vigiar implica orar. Mas ele sozinho, prostrou-se em terra e orava. Se você perceber, Jesus denuncia a Pedro o fato de Simão, diz: Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora. E aí Jesus diz no verso 38, vigiai e orai. Mas os discípulos não só não vigiam, como também não oram. E Jesus está se dirigindo especificamente a Pedro, porque fora Pedro que dissera para ele, enquanto caminhavam para o Getsemane, e é um trecho muito curto: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ainda que seja necessário ir contigo para a prisão, para a morte, eu estou pronto, eu vou. Em outras palavras, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar, eu estou do teu lado. E Pedro não está do lado, Pedro não vigia, Pedro não ora, Pedro dorme. Mas Jesus ora. A grande questão é como Jesus orou. Primeiro, Jesus orou humildemente, sendo Ele o Criador do universo, o Senhor da glória. Diz o texto que Ele se prostrou. A ideia aqui, prostrou-se em terra, é mais do que se ajoelhar. O filme A Paixão de Cristo representou isso bem, quando o coloca estirado, deitado, prostrado, rendido, em lágrimas. Porque Hebreus 5:7 interpreta o que aconteceu aqui. Ofereceu forte clamor e lágrimas. Segundo, ele não só orou humildemente, não, ele orou agonicamente. No terceiro estágio de oração, no estágio mais intenso, um fenômeno acontece: o suor, e a noite estava fria. E nós sabemos que estava fria, porque naquela mesma noite, quando foram para a casa do sumo sacerdote, o sinédrio reunido, estava frio, e tiveram uma fogueira lá para aquentar o povo, e Pedro estava lá. E numa noite gelada, fria, Jesus está suando, e de repente não está suando, o suor se transforma em gotas de sangue. Ele está orando mais do que isso, perseverantemente. Ele ora 3 vezes. E 3 é um número emblemático, fazendo o mesmo pedido: Senhor, se possível, passe de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Mas finalmente ele orou triunfantemente, vitoriosamente. Então nós aprendemos aqui algumas coisas, meus irmãos. Primeiramente, a posição dele, da oração: se prostrou.
Segundo, nós aprendemos aqui a atitude dele. Primeiro, de submissão. A minha vontade seja feita e não a tua, levou o primeiro Adão a cair no jardim do Éden. Mas o segundo Adão, na mais titânica batalha, nos ensina a orar: seja feita a tua vontade. Isso trouxe para nós salvação. Não a minha vontade, mas a tua, Senhor. E você aprende, em terceiro lugar aqui, a sua persistência. 3 vezes, 3 turnos. E Lucas 22, 44 nos informa que o terceiro round de oração, a luta aumentou. E é curioso que quando você lê em Lucas, e só Lucas nos informa isso, que veio um anjo do céu depois do segundo período de oração, para consolá-lo. A pergunta é: por que o anjo veio para consolá-lo no segundo round de oração e não depois do terceiro round de oração? O anjo veio para consolá-lo, para prepará-lo para o terceiro round, mais intenso, de uma luta de sangrento suor. Mas ele orou com agonia, e preste atenção nisso. A agonia de Jesus não foi para fugir da cruz, não foi para fugir da vontade do Pai, mas foi para fazer a vontade do Pai. Para isso ele veio. Ao longo do seu ministério, ele disse isso. O Getsêmani não o pegou de surpresa. O ocorrido aqui não é um acidente, é uma agenda. E o que é maravilhoso, meus irmãos, é que nessa situação, ele demonstra no versículo 14, no capítulo 14, verso 36, uma intimidade com o Pai. E veja você no verso 36, e dizia: Abba, Pai. E essa é uma palavra aramaica, que traz a intimidade de uma criança com o seu pai, que pode ser traduzida na língua portuguesa por papai. E ele está entendendo que esse plano da redenção é um plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo, no conselho da Trindade, onde o próprio Pai o entregaria, não o pouparia, mas o entregaria por todos nós, e que ele, o Filho, se coloca à disposição do Pai para cumprir essa missão de vir ao mundo na plenitude dos tempos, para nos resgatar do cativeiro do pecado e nos dar a vida eterna. Isso é um plano eterno que Jesus está cumprindo. Ele não vê o Pai como um Pai carrasco que quer vê-lo sofrer as agruras da cruz. Ele entende que o Pai é o seu papai, que vai cumprir um propósito para o qual ele tinha, antes da fundação do mundo, se apresentado: eu estou pronto. E essa hora chegou. E agora essa hora se cumpre. É curioso que o texto diz que Jesus entra no Getsêmani com o propósito de orar. Disse para os 8 discípulos, que Judas não está mais entre eles: vocês fiquem aqui, eu vou orar. Depois ele disse para os 3 que acompanham, Pedro, Tiago e João: vocês fiquem aqui e vigiem. E depois Jesus corrigiu Pedro: você nem vigiou e nem orou. E no terceiro round da luta, depois do consolo do anjo, no final do segundo round de oração, diz a Bíblia que a luta foi maior, com choro, com lágrima e com sangue. Mas quando Jesus levanta a oração, não tem mais angústia. Não tem mais angústia. A angústia acabou. A vitória foi conquistada. Quando ele se levanta, e é João que apresenta esse quadro, a turba está vindo. Quando você olha a quantidade de gente pela a linguagem bíblica, tinha ali em torno de 1000 pessoas para prendê-lo. Tinha a guarda do Sinédrio, tinha a guarda romana. Vocês sabem que na época da Páscoa,
a população de Jerusalém quintuplicava, todo o aparato militar do governador Pôncio Pilatos, que ficava como sede em Cesareia Marítima, vinha para Jerusalém, e essa prisão está sendo costurada nos bastidores. 2 dias antes da Páscoa, está tudo definido, tudo decidido nos bastidores. E então toda a cidade sabia que Jesus era um mestre, que Jesus era admirado pelo povo. Eles tinham medo de uma rebelião, de uma convulsão social, e então todo esse aparato vai para prender Jesus. E Judas, que conhecia os detalhes do local, era de noite, vai capitaneando toda essa gente. E Jesus não se esconde, Jesus não foge. Diz a Bíblia que é Jesus quem se apresenta e pergunta: quem buscais? É Jesus. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir daqui não tem angústia. Jesus é levado ao sinédrio judaico, e eles cospem no rosto dele, e eles esbordam a cabeça dele, e eles acusam a ele de blasfêmia e conspiração contra César. Ele está firme como uma rocha. A partir daqui ele é levado ao pretório romano, e quem está angustiado e desesperado é o governador romano que está a interrogar. Ele está firme como uma rocha. A partir daqui eles colocam um lenho maldito sobre as suas costas, e ele começa a caminhar pelas ruas apinhadas de Jerusalém. As mulheres choram e desesperadas. Ele diz: por que vocês estão chorando comigo, por mim? Chorem por vocês, chorem pelos filhos de vocês. Ele está firme. A partir de agora ele é pregado naquela cruz, e ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação, e transforma aquele patíbulo de horror num púlpito onde vai pregar 7 gloriosas mensagens. Firme, firme, triunfo da oração. Mas, meus amados, eu gostaria de trazer a última mensagem. Primeiro, Getsemane da tristeza. Segundo, Getsemane da solidão. Terceiro, Getsemane da oração. Em quarto lugar, o Getsemane da consolação. Da consolação. Veja o verso 36 comigo. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passe de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Lhe risque. E ele dizia: Abba, Pai. Quando ele disse Abba, Pai, ele está como uma criança no colo do seu papai, plenamente confiante, absolutamente seguro, totalmente ciente de que tudo está sob o controle, dentro da agenda que foi estabelecida desde a eternidade. Trazendo uma aplicação para nós, que não podemos também desfrutar no sentido pleno, porque Getsemane foi único, exclusivo do Filho de Deus. Mas nas horas talvez mais difíceis da nossa vida, só o fato de você conhecer a Deus e dizer: Abba, Pai, Papai, meu Pai, isso traz alívio para o seu coração. Você não está sozinho, você não está desamparado. O seu Getsemane pode ser transformado num local de glória, de triunfo e de vitória. Mas além da consolação da comunhão com o Pai, somos informados no verso 43 de Lucas 22, que veio um anjo do Senhor, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. É muito bonito o ministério dos anjos na vida de Jesus. Um anjo comunicou a Maria que Jesus nasceria. Quando Jesus nasceu, um anjo foi comunicar aos pastores de Belém: eu trago para vocês uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Uma milícia celestial, uma multidão de anjos cobriram os céus de Belém, dizendo: glória a Deus às maiores alturas, e paz na terra entre os homens, é quem Ele quer bem. Um anjo de Deus foi servi-lo lá no Monte da Tentação, depois de 40 dias de oração e jejum. Aqui no Getsemane, um anjo
desce do céu com uma missão: vai confortar Jesus. Os anjos são criaturas de Jesus, e as criaturas estão servindo ao Criador. O Senhor tem também sempre esse ministério entre nós. Quantas vezes você já foi servido por um anjo sem saber que estava sendo servido por um anjo? Quantas vezes Deus já te deu o livramento que você nem imaginava que era a providência de Deus? Eles são ministros de Deus, que trabalham em favor da igreja. Eles estão aí, cuidando, velando, protegendo, consolando. Mas, e eu quero concluir, que a consolação dá firmeza de propósito. Quando Jesus sai do Getsemane, ele sai firme, sobranceiro, vitorioso. Quem está no controle da situação é Ele. É Ele. Vai ser acusado? Vai. Vai ser preso? Vai. E sabe o que ele disse para as pessoas que vieram prendê-lo? Sabe o que vocês estão prendendo agora? Está lá em Lucas. Não é porque vocês são mais fortes? Não é porque vocês conseguiram armar um exército tão grande que não consigo resistir? Não é porque vocês têm armas? Não. Sabe por que vocês estão me prendendo agora? Chegou a hora de vocês, a hora das trevas. Tipo por aí, vocês nunca me prenderam? Nunca puderam fazê-lo? Sabe o que vão fazer agora? Porque essa hora já estava agendada. Foi para essa hora que eu vim. Essa é a hora das trevas. Quem está no controle sou eu. É isso que Jesus está dizendo. Pilatos estava em apuros. Em apuros. É Jesus quem está no controle. A sua morte não foi um acidente, a sua ressurreição não foi uma surpresa. E ele concluiu a sua obra. E ele voltou para o céu. E ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Hoje nós vivemos um dia emblemático no Brasil, onde uma grande concentração é convocada para a cidade de São Paulo. Como o pastor Ivaldo disse, às vezes a gente olha o cenário, fica meio confuso, meio angustiado, mas sabe quem está no controle do Brasil? É aquele que está sentado no trono, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele quem põe reis, ele quem tira reis, ele quem levanta reinos, ele quem abate reinos. É aquele que dá vida, é aquele que tira a vida. É aquele que exalta, é aquele que abaixa. É aquele que vitoriosamente vai voltar e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e entregar o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos. Que esse Senhor bendito e maravilhoso, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, seja crido, amado e servido por cada um de nós. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.